Queridos, 1 Reis, capítulo de número 18, apenas 2 versículos, 29 e o 30. Agradecer aqui a Deus por me conceder esta oportunidade de estar aqui, fazendo aquilo que nós amamos, que eu amo, que fui chamado para fazer, e gosto muito de estar falando das boas novas do meu Senhor. Agradecer a liderança que confiou no direcionamento de Deus para eu estar aqui ministrando. O sentimento que tenho é de gratidão. Glórias a Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Queridos, todos encontraram 1 Reis, depois 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 18, versículo 29 e versículo 30, nos diz assim, amém? E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, não houve resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, ou seja, vem para perto. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Glórias a Deus. Queridos, a se tratar de algo e de uma mensagem expositiva, ou seja, que tem história, não é necessário trazer aqui uma introdução muito grande, mas é válido lembrar e ressaltar aqui o tema desta temporada. Qual que é o tema da temporada, queridos? Restauração. Restauração. O que vamos abordar aqui nessa pequena e rápida e efetiva introdução é o que é ser de fato restaurado. O cenário que estamos vivendo. O que está acontecendo nos tempos que estamos vivendo. Queridos, quando dizemos restauração, definição de restauração, no que se diz a respeito, definição, nós percebemos e analisamos que é reparo de coisa que se encontra danificada ou em mau uso. Um reparo daquilo que está danificado, daquilo que foi mal usado. E quando nós analisamos o cenário que estamos vivendo nos tempos atuais, nós percebemos o quê? Uma ruptura, uma brecha, uma fenda, queridos, maligna, no que se diz a respeito princípios, no que se diz a respeito, queridos, ideologia, mentalidade, adoração, comportamento, prioridade, e entre outras muitas coisas. Então aí você me pergunta: Gabriel, mas como analisar isso? Como ver? Queridos, é nítido. O final de todas as cartas nos diz: quem tem ouvidos, ouça. No caso aqui é quem tem olhos, que veja. Por quê? Porque é nítido. Você percebe nos tempos que estamos vivendo rupturas, falhas, que só existe uma coisa que pode tapar essas brechas, esses danos: o mau uso, restauração. E todos nós percebemos, aqueles que querem de fato analisar o cenário que vivemos, é necessário a restauração. Porque as rupturas do lado interno são enormes. A brecha é enorme. O buraco, o vazio está enorme. E isso é digno de preocupação.
Tudo isso, todos esses pontos que eu expus aqui para você, princípios, ideologia, comportamento, prioridade, tudo isso está danificado nos tempos que vivemos. Tudo isso e o conceito original de tudo isso que eu citei para você aqui, o conceito original em sua essência de cada ponto está pervertido, está corrompido, está distorcido completamente, porque as pessoas não buscam mais o que? Restauração. As pessoas não querem mais ser restauradas, porque viver de acordo com o tempo que vivo, viver de acordo com o presente é cômodo para mim. Porque se eu olhar para essas coisas, vai me remeter ao futuro. E se eu olhar, vou me preocupar. E se eu me preocupar, eu tenho o quê? Que analisar o cenário que eu vivo e como eu estou vivendo. E se eu analisar, eu vejo que está faltando alguma coisa. O que me tira do quê? Da zona de conforto. O que me tira do quê? Do comodismo. O que me tira do sofá. O que me tira da cama. E nós não estamos olhando com olhar de preocupação, mas nós estamos, a igreja de um modo geral está empurrando com a barriga todos os pontos que eu falei para vocês. Todos. E isso aqui foi pouco, os pontos que eu citei aqui. Como eu disse, a brecha, essa fenda maligna é enorme. Por quê? Porque se eu olhar para isso, vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que me sacrificar. E o que está faltando é o sacrifício, meus queridos. Calma que é só a introdução. O que está faltando é nós entendermos que é necessário fazer o a mais. Mas isso nos tiraria do cotidiano comum. Isso me forçaria a caminhar uma milha mais contigo, uma milha mais com você, e vice-versa, você comigo, a mais. Teria que sair, meus queridos, daquilo que nós estamos acostumados, sair de uma bolha que a igreja está vivendo. É necessário olhar para isso e furar essa bolha, para perceber que o tempo, de uma forma nacional, de uma forma geracional, necessita de uma transformação, de um avivamento, de uma restauração. Mas é necessário furar essa bolha que vivemos. E é isso que está nos impedindo, meus queridos. Isso que está nos travando. E o propósito aqui que eu quero trazer ao seu coração, ao teu entendimento, que Deus colocou o meu, é justamente isso. A busca por essa restauração. A busca por essa transformação. E quem quer uma restauração do céu nesta noite? Glorifica esse Deus, porque Ele é o teu socorro. É dele que vem a tua provisão. E a restauração não parte de mim, mas parte dele. Ele é dele, é por ele, queridos. Ele é a fonte para essa restauração nacional, geracional, que precisamos e que estamos necessitados, verdadeiramente. Partindo aqui para o texto, 1 Reis, em seu capítulo 18, no seu versículo 1, e já quero aplicar no versículo 1 para você, fazer um adendo no versículo 1. O versículo 1 nos diz da seguinte forma: muito tempo depois, no terceiro ano, ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. No capítulo 16 de 1 Reis, no final do capítulo,
para trazer um contexto aqui para vocês. Acabe, filho de Onri, assume. Logo a Bíblia descorre o casamento dele com Jezabel, filha de Etbaal. No capítulo 17, nós vemos Elias, o tebista, predizendo que não haveria mais chuva, não haveria mais orvalho e nem chuva durante os próximos anos. No capítulo 18, existe um tempo muito grande, porque é no terceiro ano da seca, no terceiro ano onde não tem-se mais água, onde não tem orvalho, onde não se tem nada. Então, do capítulo 17 para o capítulo 18, é muito tempo, e a Bíblia afirma isso. No terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a eles. Mas o que eu quero frisar aqui para a sua vida, aquilo que Deus colocou no meu coração é justamente isso: o ano da seca. Queridos, mentaliza a palavra seca e vê se essa palavra é familiar. Olha para o cenário, olha para o que você vive, olha para o tempo que estamos, olha para a geração que está sendo construída. Por acaso a palavra seca é familiar ou não? Por acaso a palavra seca faz sentido ou não? Claro que faz. Por quê? Porque estamos vivendo ela hoje. Estamos em um período de seca, verdadeiramente. Em um período de escassez severa, um período de escassez extrema, seca de amor à palavra, seca de dons espirituais, seca de oração, seca de jejum. Então você percebe que essa palavra e essa situação de sequidão, de secura, está presente nos nossos dias atuais. Você percebe que tudo está se repetindo de uma forma ou outra, de diferentes modos, com diferentes pessoas, mas do mesmo jeito. Situações semelhantes, armas do inimigo diferentes, tempos diferentes, mas a sequidão, a escassez, a corrupção da parte interna, totalmente visível. Queridos, entendam uma coisa: não existe avivamento em igreja seca. Este que é o problema, meu amado. E tudo bem acabar, glória a Deus, porque eu não me motivo com isso. Porque eu tenho que dizer aquilo que Deus colocou ao meu coração. Queridos, nós temos uma ideia tremendamente corrompida daquilo que é avivamento. Completamente. Porque as pessoas pensam e postam igrejas cheias, lotadas, igrejas cheias, mas de pessoas vazias. A igreja pipoca de pessoas, mas as pessoas estão vazias do espírito. Essa é a ideia de avivamento, um lugar cheio de pessoas vazias. Então nós entendemos por aí o que está acontecendo. Por que a sequidão? Porque não entendemos o que é avivamento. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos que estavam ali foram cheios. Todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. O dia de Pentecostes ia se cumprir, independentemente se tivesse 2 ou 3 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, era uma promessa. Mas quando as pessoas que da qual estão avivadas, estão cheias, transborda, e transborda, e transborda,
Porque transborda de tal modo que a igreja não pode ficar vazia de pessoas. Por quê? Porque as que já estão cheias do Espírito. Então você entende isso, meu amado? A ideia que nós temos de avivamento, igrejas big lotadas, superlotadas, mas não da presença. Isso, meus queridos, é de se preocupar. Isso eu digo, o corpo de Cristo, de um modo geral. Nós não entendemos ainda, meu amado, o que é avivamento. Revoluções do cristianismo, muitas das vezes partiu de uma pessoa. Avivamentos, revoluções espirituais, movimentações partiu de uma pessoa, de 2 joelhos, um par de joelhos. Mas nós achamos que avivamento é necessário 15 mil pessoas, um estádio lotado, de que vale encher um estádio, de que vale um auditório cheio, se ninguém ali vai para o céu, se ninguém ali está escutando a verdade. Pessoas secas, consequentemente, igreja seca. Então você entende o que é avivamento em sua essência? Quem sabe você será o próximo missionário, o próximo pregador que vai para os quadrantes da terra. Quem sabe se não é você? Agora você está preocupado se você vai arrastar multidões? Agora você está aliançado no conceito de que eu preciso pregar para 15 mil pessoas, para 10 mil pessoas. Eu preciso pregar a verdade. Eu preciso pregar que Deus salva, que Deus cura, e que Deus liberta, e que só Ele pode trazer a restauração. E avivamento são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Aravaço quereman chorabadas. Não existe, novamente friso, não existe avivamento em igreja seca. Novamente afirmo, muitas coisas aconteceram por um par de joelhos. Muitas coisas aconteceram por um par de joelhos dobrados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então entenda o que é avivamento, queridos. Não é paredes, não é instituições cheias, mas são as pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando chegar o dia, você subirá e você contemplará os reinos celestiais. Por quê? Porque você entendeu o que era avivamento. Pessoas cheias do Espírito. Não perca a oportunidade de ser avivado. Não perca a oportunidade de procurar todos os dias a restauração, meu amado. Nós falamos aqui de um modo geral, de modo um corpo, mas agora vamos falar no quesito individual. Terra seca não tem restauração. Porque nós falamos como um corpo, nós temos que agir como um corpo, mas tudo parte do nosso particular com Deus. Porque a verdade é que se um pé ou um fruto estiver estragado, contamina todos os outros. E quando nós afirmamos que terra seca não tem nenhum modo de chegar à restauração, não é porque o caminho faz curvas, não é porque tem muita curva, não, o caminho é reto. É interessante pensar que quando Cristo fala sobre a parábola e o semeador saiu a semear, nós percebemos que passa pela beira do caminho, pedregais, espinhais, até a terra boa. A Bíblia não fala que o semeador fez curva. A Bíblia não fala que o semeador fez um retorno.
Mas se nós analisarmos de uma forma clínica, é como se fosse um caminho, um processo. E a verdade é que esse processo, desde a semente que caiu à beira do caminho até a terra boa, só é percorrido e chegado até o final pela intimidade com Deus. A nossa terra não é boa porque nós não chegamos até ela, porque nós não conseguimos alcançá-la e nem abrir de fato o nosso coração para que a semente entre até a terra boa. Pensa comigo, o semeador não fez curva, e nem fala que fez curva, não tinha retorno. Se nós analisarmos, era um caminho desde a semente que caiu à beira da estrada até a terra boa, assemelhando-se a um processo, a um caminho, a um percurso. Não foram todas as sementes que chegaram até a terra boa. É difícil alcançar a terra boa. Por quê? Porque falta intimidade. O percurso da restauração, Mateus capítulo 13, do semeador. Se nós não conseguirmos essa intimidade no secreto, entre no teu quarto, fecha a tua porta, jamais chegaremos à terra boa. A restauração é acessada na terra boa, porque a terra seca não tem restauração. O caminho é reto, tem dificuldades, tem barreiras, tem limites, tem ciladas. Mas a restauração vem na terra boa, quando você se torna uma terra apta para o plantio. Porque o semeador não trabalha com curva, não trabalha com retornos. O caminho é reto. Tem dificuldades? Tem. Tem aflições? Tem, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e você também vence. Consistência. A intimidade nos leva até essa terra, nos tornando ela. Consistência. Consistência. Porque se você está aqui buscando a restauração, fique firme no caminho. Fique firme no caminho. Porque a restauração ela vai ser acessada no caminho. Glórias a Deus. Quem entendeu isso aqui? Glorifica esse Deus. Aleluia para o céu, glória para o céu, porque Ele é merecedor, meu queridos. Pregue comigo aqui, vamos pregar junto, ministrar aqui junto. Avançando aqui um pouco, vai nos dizer que ele está a caminho de Samaria, a caminho do encontro para se apresentar a Acabe. A Bíblia relata que a fome era extrema, muita fome. Uma pessoa entra em cena, Obadias, temente ao Senhor, mas responsável pelo palácio. O que chegamos no capítulo 4 e vamos para outro adendo aqui, outra aplicação e outro ponto. Paramos aqui. Jezabel, filha de Etbaal, ela estava exterminando os profetas do Senhor. Porém, esse Obadias, é interessante isso, pegou 100 profetas em grupos de 50, colocou-os em uma caverna, o versículo diz, e os sustentou com pão e água. Segure isto por gentileza. Aqui nós vemos cenários, o cenário de morte. A primeira morte que Deus colocou no meu coração, e nós estamos vivendo como se fosse um cenário de morte atualmente, uma chacina espiritual, homicídios de fé, homicídios de amor, corrupção nesses quesitos que nos leva à morte. O que nos leva à primeira, a morte espiritual. O que eu renomeei aqui, que Deus colocou no meu coração, como a morte de olhos abertos.
Queridos, esta morte espiritual é a pior que temos. Uma das. Porque essa morte, obviamente, não se remete à morte física. Mas nós entendemos que a morte, quando a pessoa é colocada no caixão, ela vai ou não de qualquer jeito para o caixão? Não. Ela coloca uma roupa boa, pelo menos uma das melhores que ela tem, se for homem um terno, mulher um vestido, assim, imagino eu. A pessoa é maquiada, a pessoa ela é limpada, enterra ela. Porém, o processo que estoura tudo e acaba com tudo é a decomposição. Queridos, a se tratar de uma morte espiritual, não se esqueça que após a morte, após o enterro, tem a decomposição. E a decomposição, ela é espiritual. Então, quando nós adentramos por estas portas, sem perceber, por conta de cair na rotina, muitos compromissos, ou não querer fazer a parte do teu próprio sacrifício, de fazer o a mais, cada dia mais nós vamos nos decompondo, porque a morte já foi. A morte, quando a pessoa começa a se sentir sobrecarregada, que nós vamos tratar aqui mais para frente, é porque a morte já foi. Quando a pessoa continua vindo, é a decomposição, e essa decomposição é de doer, querido. Porque a decomposição espiritual afeta todas as outras áreas. Você não estando bem com o pilar, que é o Senhor, a sua vida de um modo geral, de um modo abrangente, é afetada, é destruída. Tudo, financeiramente, sentimentalmente, mentalmente, ideológico, tudo, doutrinário, tudo, princípios, tudo é afetado. Por quê? Porque você morreu espiritualmente. O que podemos analisar e perceber para um cristão, para um crente, é a pior morte que tem. Porque morrer com Cristo fisicamente é lucro, mas morrer espiritualmente, meu querido, você não tem lucro nenhum, não tem ganho nenhum. E a decomposição que a morte espiritual nos traz acaba com a nossa vida. Acaba com a nossa vida. A morte espiritual é você morrer com os olhos abertos. É você morrer estando aqui dando um sorriso. É você morrer, mas exercendo alguma função. Não quer dizer que você está vivo. Não quer dizer que você está bem. Então é necessário, meus amados, entender, para evitar a morte espiritual. A constância não pode te matar. A intensidade, ela te faz viver. A intensidade, ela te faz viver. Estar aqui todos os dias mantém o seu vigor, mantém a sua vitalidade. E a vitalidade está descendo para a sua vida nesta noite. Quem crê nisso? O vigor do céu está descendo nesta casa. Glórias a Deus. Queridos, a segunda morte aqui, a morte da alma. Não tem por que renomear, porque ela é bem específica, bem direta no propósito que ela tem. A morte da alma. Queridos, bem sabemos que a alma, ela é o armazenamento, é o armazém de tudo, sentimentos, emoções, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, tudo é guardado dentro da alma. A morte da alma, ou melhor, a morte de um armazenamento, é devido ao quê? A sobrecarga. Por exemplo, um celular, quando não tem mais armazenamento, é porque ele está sobrecarregado de imagens, de e-mails, de vídeos e etc. Da mesma forma, acontece conosco com o nosso armazém.
nós sobrecarregamos, meus amados, a nossa alma. Parte da tricotomia de coisas que não agradam a Deus, de coisas que verdadeiramente Deus não se agrada. E a sobrecarga da alma ocasiona a nossa morte, e ocasiona na morte da própria alma. Porque nós bem sabemos, queridos, Mateus capítulo 11, tome sobre vós o meu jugo, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Aprende comigo, se aproxime de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Para o quê? Para que encontre descanso para a vossa alma. Nós achamos que não estar aqui alivia a nossa alma. Nós achamos, ou a igreja de um modo geral, acha que faltar vai nos aliviar. Descansar um pouco vai aliviar. Mas o descanso está em você vir para cá, em você adentrar por essas portas. Porque faça a troca de jugo. O jugo é suave e o fardo é leve. Então nós sobrecarregamos a nossa alma. Por quê? Porque nós não adentramos essas portas. A resposta é simples. Não tenho que inverter, não tenho que enfeitar. Porque até o descanso nós não sabemos o que é descansar. Nós não entendemos que o descanso está no Senhor. Aleluia! Então esse cenário de morte que estava acontecendo no capítulo 18, versículo 4, essa chacina contra os profetas, essa morte, trazendo para os nossos dias atuais, espiritualmente dizendo, qual é a diferença? O cenário que vivemos de morte é o mesmo, o jeito, a forma, completamente diferente, mas muito mais perigoso, porque se trata de algo silencioso, se trata de armadilhas peçonhentas, que muitas das vezes ninguém percebe. E este, meu amado, é o perigo, é não entender o que é o descanso para a sua alma, a sobrecarga da nossa alma é devido à nossa falta de constância na casa do Senhor, porque aqui nós encontramos o descanso, e esse cenário de morte da nossa alma é revertido. Aleluia. Se nós entendemos que temos que ser intensos. Aleluia. E quem quer nessa noite intensidade com Ele? Quem precisa e reconhece que necessita de intimidade, de intensidade, de consistência na casa do Senhor. É necessário que são instruções, são direcionamentos que Deus nos dá, para que nós venhamos entender, talvez dúvidas que você tinha, que nós tínhamos, que a igreja tinha. Então são coisas que cooperam. Às vezes parece que não, às vezes parece que é besteira para um avivamento nacional, geracional. É entender o feijão com arroz, o básico. O que está faltando é isso. O que está faltando é isso, queridos. O cumprimento dos estatutos. Não está faltando roupa. Não está faltando estrutura. Dinheiro. Deus provê, Ele é o dono de tudo, de todas as coisas. O que está faltando é o cumprimento dos estatutos. E eu digo, não falta isso de uma igreja de um modo geral. Não é isso, não é essa. Mas é uma igreja de um modo geral. O que falta é o estatuto, é o cumprimento dos estatutos. Para finalizar aqui esse quesito morte ideológica, ou renomeei morte irracional. Queridos, nós trabalhamos e nós entendemos que nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Mas bem sabemos que a fé, independente de argumentos, independente do quão convincente seja o argumento,
a minha fé não me permite ter dúvidas. Correto? Se a minha fé não permite ter dúvidas, a palavra do Senhor é a minha razão. A palavra do Senhor é aquilo que eu acredito, portanto, é a verdade absoluta. A revelação mais completa de Deus aos homens. A palavra do Senhor. E a morte irracional, meus queridos, a morte ideológica vem por essa perca da razão. Porque as pessoas começam a pensar por si só. As pessoas começam a tomar pontos, a tomar posicionamentos, não baseadas na razão, mas baseadas no achismo, baseadas naquilo que elas acham. E essa morte, queridos, é a mais influente. Porque nós pregamos, se nós não pregamos, aliás, a palavra, nós pregamos o nosso achismo. O nosso achismo, ele sem querer querendo, ele leva para o comodismo e para o ego da pessoa. Isso se nós não levarmos a razão que é a palavra. Ela vai consequentemente elevar o ego, inflar o ego da pessoa. Por quê? Porque não está alicerçada na palavra. O que vai causar, queridos, uma falta de nutrição boa, sólida, ocasionando uma morte irracional, a perca da razão. E para nós a razão é a palavra. Não permita ser corrompido ideologicamente. Mantenha os seus princípios onde quer que você vá. Onde quer que você vá. Porque a pessoa que morre vivendo aqui, estando aqui, sempre viveu na casa do Senhor, quando morre de uma forma ideológica, quando passa por esse processo da morte ideológica, ela não é encarada como desviada ou como herege, mas ela é encarada como uma pessoa que pensa por si só, que é pensadora, filósofa, que não é quadrada. Então você entende como é perigoso esta morte, porque é a mais influenciadora, porque não é encarada como morte, mas como uma pessoa que é livre. Não vou entrar nesse mérito, mas nós temos que entender o que é liberdade, queridos. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil de entender e digerir, mas nós precisamos avaliar o que nós estamos nutrindo, o nosso psique, o nosso ideológico, os princípios que pré-estabelecidos. Então cuidado, queridos, porque o cenário de morte está aí. Nós vivemos num mundo onde este cenário pode nos pegar a qualquer momento. Mas lembra que antes de eu aplicar esta parte ao seu coração, eu falei que tinha dois cenários. Que tinha o cenário de morte, mas o cenário da provisão. Obadias, quando coloca esses 100 profetas dentro da caverna, o versículo é claro nos dizendo que os profetas foram sustentados com pão. Vamos lá então. João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Segura. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O cenário está difícil, as coisas estão complicadas. A provisão para a sua vida é pão e água. E quem é o pão é Jesus, e quem é a água é Jesus. Não se preocupe com o cenário, não se preocupe com as dificuldades, porque Jesus, o pão, a água, estará te sustentando todos os dias,
na sua caminhada. Então você vê que a resposta é simples. Qual é a minha provisão para o cenário que eu vivo? É pão e água. É Jesus Cristo. Ele é merecedor de tudo. Porque é dele que vem a provisão. É dele, meus irmãos. Aravaço queremancho. Deus poderoso. Adore esse Deus, querido. É o seu momento de adorar. Não deixa eu falando sozinho aqui, não. É o seu momento de adorar, querido. Arabadaço queremancho. Aleluia. Rende glória a esse Deus. Aleluia. É para Ele, querido. É para Ele, querido. Não é para mim, é para Ele. Parabadaço. Glória seja dada a Deus. Glórias a Deus, porque Ele é nossa provisão. Para todas as situações, o pão e a água está presente. Queridos, a seca era tão grande. Já estou aqui finalizando. Acabe pede para Obadias, que é um de seus serviçais, pois trabalhava no palácio, que achasse capim. Talvez alguns estejam ervas, mas na minha está capim para os cavalos, para as mulas, para os transportes que tinham naquela época, porque a fome não estava sustentando. Então Obadias foi para um lado, Acabe foi para o outro. Obadias encontra Elias. E Elias quer se encontrar com quem? Com Acabe. E Obadias trabalhava no palácio. Elias falou: vai lá falar que eu quero falar com esse homem. Vai lá que eu quero dizer para esse rei. Quero desafiar esse rei. Porque Deus falou. Porque Deus me mandou. Porque eu tenho uma missão. E nós vemos um cenário de luta, de Obadias. Não vou. Ele vai, eu não vou, não quero. Por acaso, acabei de encontrá-lo, já quer me matar, quer me levar para a morte, Elias? Como é que funciona isso com as minhas palavras? Simplificando aqui para nós entendermos de uma forma mais geral. Mas Elias bate o pé firme e diz: hoje mesmo eu irei falar com ele. E as coisas se cumpriram. E ele falou. Esse encontro foi, digamos, um jogo de ping-pong. Por quê? Porque quando Acabe encontra Elias, fala: você, o perturbador de Israel. Aí Elias: eu, perturbador de Israel? Vocês são perturbadores. Você e a sua casa corrompeu a adoração, corrompeu os filhos de Israel, corrompeu os mandamentos que o Senhor pré-estabeleceu para nós. Você corrompeu tudo. E eu sou perturbador? Pois bem, a conversa gerou e Elias propôs o Monte Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 da deusa Aserá. E houve ali o holocausto, o altar, sendo mais específico, de cada um com seu carneiro, cada um com seu cordeiro, cabrito, enfim, cada um com o seu animal. Os profetas de Baal, de Aserá, tomaram a dianteira, foram primeiro, e eles ficaram da manhã até o meio-dia, adorando de uma certa forma, gritando, exclamando, dizendo: Baal, responde-nos pelo amor, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal. Simplesmente assim, a ponto de pular, gritar, se esfaquear, se mutilar. Imagina o cenário bonito que era aquilo ali. Meu Deus, coisa horrorosa. Elias tinha um humor sarcástico, dizendo: você está dormindo, está
está meditando, está viajando, grita mais alto, fala mais alto. Quem sabe ele não está escutando, está meio surdo hoje. Grita um pouquinho mais alto. Pois enfim, nada deu certo. O versículo 29 nos diz: passado o meio-dia, que foi o que nós lemos, eles profetizaram até o horário do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Porém não houve voz, não teve resposta, muito menos interação ou até mesmo atenção, queridos. O versículo 30, e nós encerramos com a última pontuação aqui. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Rapidamente, vem comigo aqui. A Bíblia afirma quem era o dono deste altar, sim ou não? Vamos lá. E Elias restaurou o altar do Senhor. A Bíblia afirma também que estava o quê? Em ruínas. O altar do Senhor que estava em ruínas. Mas também ela afirma, próximo aqui tudo, no mesmo versículo, que houve uma restauração. Queridos, existe uma disparidade imensa, uma diferença entre edificação e restauração. A edificação, ela é uma construção de uma nova estrutura. A restauração é como se fosse uma revitalização de uma estrutura já existente. E você percebe que está fácil para a gente aqui? Porque a missão de Elias não era edificar um altar, mas era restaurar o altar. Queridos, entenda, trazendo para nós aqui rapidamente, você não precisa edificar o altar. Tudo o que você precisa é pegar uma pedra, é pegar outra pedra, colocar em cima, é pegar uma pedra e colocar em cima, porque o altar já está aí. O altar é a sua vida em sacrifício. Tudo que você precisa é restaurar esse altar. O altar é o teu culto. O altar é a sua vida em prol do Senhor. Esse é o altar do tempo atual. Tudo que nós precisamos é a manutenção desse altar. Portanto, restauração do altar. A missão de Elias é a nossa. É a restauração do altar. Fique de pé, por gentileza. Se não for pedir muito, não sei se é possível, teria como, Pai, trazer todo mundo aqui para frente, afastar um pouco, porque a gente já emenda na oração. Por gentileza, vem todo mundo aqui para frente do altar, todo mundo, afasta as cadeiras, por gentileza, porque o apelo aqui vai ser geral, vai ser um avião só aqui, por gentileza. Se não dá, eu não sei o que pode fazer, afasta um pouquinho. É necessário isso. Deus tocou meu coração. Chegue mais perto, aproxime-se do altar. Vou esperar todo mundo chegar aqui na ponta do altar. Vou esperar todo mundo chegar. É necessário. Vocês vão perceber que é necessário, porque o altar já está aqui, já está a chave, já é a chave. Restauração é no altar. Existem 3 tipos de altares. O altar que está em ruína. Os altares que estão sedentos pela resposta, mas falta um detalhe. Que estão sedentos pelo fogo consumir este altar, mas ainda falta alguma coisa. E só você sabe o que falta. Nós temos mais um. Aquele que quer ser altar, mas não tem coragem para a restauração. Qual é você aí? Qual que é você? É uma pergunta que é autorreflexiva. Coloque a mão no seu coração.
não é quem quer aceitar Jesus, porque digo que eu conheço todo mundo que está aqui. E todos temos altares, todos nós, todos prestamos o nosso culto. Agora, a questão de restaurar o altar não é aceitá-lo, mas é fazer a manutenção interior. Aleluia. E a manutenção do altar, a restauração do altar, não se diz a respeito de aceitá-lo, mas porque eu amo este altar, eu vou cuidar dele. Eu vou pegar a pedra, nem que seja 15 mil pedras, não importa o tamanho desse altar, mas eu vou cuidar. Aleluia. Todos os dias da minha vida. E ore pela sua vida, ore pelo seu altar, ore pelo seu altar. Conduz aqui, Pai, conduz a oração, conduz a oração. Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eis aqui a vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui, ó Deus. Os altares, Pai, que estão aqui na frente. Oh, Jesus. O Senhor tocou o nosso coração, Pai. Entra aqui, Senhor. Senhor, visita, Deus, porque Tu és poderoso. Tem pessoas que estão A querendo manutenção aqui, desse Senhor, essa altar, ó. manutenção. A restauração desse altar está nas Tuas Restaura essa mãos. vida, essa alma. Dê coragem a Teus filhos. Restaura esse ânimo. Dê Restaura essa restauração aos força. Teus filhos. Restaura esse altar que está Dê rachado, coragem para os Teus filhos. cansado, Coragem, Pai, para os Teus filhos. Colocamos a nossa vida diante do Senhor aqui, Pai. Colocamos, meu Deus, essa igreja, a vida dos meus irmãos, os que estão em baixa, os que estão em seca, os que estão na beira da morte, os que estão, meu Deus, sem água, sem fogo, sem unção. Restaura, Jesus. Que esse fogo, Pai, venha consumi-los, ó Deus. Que esse fogo venha consumi-los, ó Pai. Dê coragem a Teus filhos, ó Pai. Dê coragem a Teus filhos, Pai. Nós não somos perfeitos. Meu Deus, nós temos falhas, Pai. Mas Tu és poderoso. Age com misericórdia. Age com misericórdia, Pai. Age com misericórdia para com as nossas vidas. Que este fogo venha nos consumir, ó Deus. Que este fogo venha nos consumir. Se restaurou, se arrumou o altar que estava quebrado. É pedra sobre pedra, ó Levanta Deus. suas mãos para o céu, querido. É pedra Porque sobre você pedra. sabe que naquele altar, quando É ele foi pedra sobre restaurado, pedra. Deus É mandou pedra sobre pedra, Senhor. É pedra sobre pedra. Deus mandou É pedra sobre pedra. fogo. Se você colocou, se você É arrumou, pedra sobre pedra. se você trouxe para frente o teu coração que está quebrado, se você está colocando o coração de Deus diante de Deus, dizendo: Senhor, a partir de agora esse altar vai andar arrumado, esse altar vai andar sempre arrumado e consertado. Pai de cada um aqui. Quem colocou vai sentir a presença de Deus como vida. Visita o altar de todos aqui, ó. Quem colocou vai começar a sentir Visita o agora. altar, ó. Visita o altar. Carabadaço, queremante. Rabadaço. Quem arrumou vai começar a sentir. Rabadaço, queremante. Orabadaço. Vai vir um fogo aí de dentro para fora, de cima para baixo. Orabadaço. Eraia, sonecaia, sonenevaia. Queremante. Orabadaço. Vai açúcar, levante, levalas. Chegando o que me faça, camarão, levalas. Oh, Senhor, vem com Teu fogo. Arabás, queremos chorabás. Vem com Teu fogo, meu Deus. Eu vim com Teu fogo, Senhor. Eu vim com Teu fogo, Senhor. É uma decisão. Senti-lo é uma decisão, queridos. Não vem pensando que eu arrepio, não. É uma decisão. Sentir aliança com o Espírito Santo é decisão. Não é arrepiar de pelos, não, mas é decisão. Decida senti-lo. Decida senti-lo.
queridos. É decisão, queridos. É decisão, queridos. Isso aqui é decisão. O dom do Espírito é decisão. Não é para quem é melhor do que alguém. Não é para quem é mais capacitado. Mas é para quem está decidido. É para quem está decidido a sentir. É para aquele que está decidido a querer mais dele. É para quem não se contenta com o nível que vive, que não está satisfeito com o nível que se movimenta. Eu decido sentir. Quem decide sentir esse Deus? Quem decide? Quem decide? Quem decide? Abra a tua boca! 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 Abra a tua boca, gente! Abra a tua boca! Abra a tua boca! Abra a tua boca! Sente ele aí! 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 Decida! 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 Restauração, queridos. Arabadis queremos chorabadas. Arabas queremos. Abra a tua boca, crente. Não se permita sair da mesma maneira. Não se permita sair da mesma maneira. Oh, aleluia. É final de temporada. É final de temporada. Vai ser outro tema daqui a pouco. E você vai perder esse. Você vai perder esse. Quem decide é você. Quem decide é você. Arabadas, queremos orabadas. Arabadas, queremos. Quem nesse lugar, Senhor? Quem nesse lugar, Senhor? Quem nesse lugar, Senhor? Mostre que tu és Deus. Arabadas, queremos orabadas. Arabadas, queremos orabadas. Quem nesse lugar? Quem nos altares? Quem nos altares? Quem nos altares? Abra a tua boca. Seja incendiado. Seja incendiado pelos Deus. Seja incendiado. Arabadas, queremos orabadas. Arabadas, queremos orabadas. Oh, Espírito Santo. Arabás. O fogo vem de cima. Não olhe para o lado. Não olha para frente. Não olha para trás. Mas olha para cima. Que o fogo vem de lá. Arabaço, queremante. Só não pega quem não quer. Só não pega quem não quer. Oh, arabadas, queremante. Queremante, arabadas, queremante, arabadas. Arabadas, queremante, é restauração. É restauração. É restauração. É restauração da parte dele. Inimitante, arabadas. Não se permita viver na mesma situação. Não se permita ter rupturas no seu altar, ter brechas no seu altar, ter espaços vazios no seu altar. Oh, arabas, queremos, orabadas. Pega da mão aí do seu irmão aí. Pega dessa mão e levanta, irmãos. Irmãos, é uma temporada, finalizando uma temporada de restauração. Aos que têm entendimento, irmãos, aos que entenderam a mensagem, um tempo caótico, um tempo de seca, um tempo de morte, um tempo de princípios que caem na terra, que as coisas estão ruins por aí. Ainda tem um povo que é sustentado com pão e com água, que é a igreja de Cristo.
vitória. Os corajosos. Levanta, Senhor. Levanta, Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, começa a abrir a boca aí agora. Começa a abrir a boca. Começa a abrir a boca. Você precisa abrir a boca. Ele diz: abre a tua boca e ele enche. Ele está procurando alguém que se coloca na brecha. Ele está procurando alguém que está no conceito. Aleluia, cabras. É chamado na calabaço, subir de calabaço. Renova nessa temporada, renova nessa temporada, restaura nessa temporada, enche nessa finalização de temporada. É isso, tem fogo ali pegando, tem fogo ali pegando, tem fogo aqui pegando, tem fogo aqui pegando, tem fogo, tem glória, tem glória, tem fogo, 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 tem glória, tem fogo. Senhor, vou te curar nessa noite, prometo. Vamos fazer 2 minutos de glória, irmãos.